Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Kleber Soares Veloso. Obrigado. Me chamo Kleber Soares Veloso. Hoje nós estamos aqui, vamos falar um pouco mais sobre para-raio, gestão de risco. Mas para falar de para-raio, a gente tem que abranger um pouco mais. Então hoje vamos falar um pouco, desde o começo, uma breve introdução daquilo que é todo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Bom, mas quando a gente vai falar de para-raio, tem uns dados que a gente precisa saber. Por exemplo, o nosso país, um país continental, um país gigante, um país de proporções continentais. Então, para quem não sabe, o Brasil registra um aumento de descargas atmosféricas na última década. E atualmente, nós registramos mais de 150 milhões de descargas atmosféricas todo ano. E esse número, dependendo do método que você se utiliza para fazer essa contagem, pode subir para até 200 milhões. Além disso, o raio, quando cai, ele não causa apenas danos às pessoas, mas muitas vezes a estruturas. Por isso que é extremamente importante vocês terem um sistema de proteção completo. Mas, já que a gente já sabe todos os problemas que um raio pode causar, desde morte, a sequelas, ou até mesmo problemas estruturais, queimas de equipamento, vamos falar de como nós podemos proteger ele. Eu gosto de falar que são, inicialmente falando, nós temos alguns passos. Vamos falar do passo 1. O passo 1 é como captamos um raio. Hoje, no Brasil, e aí eu vou passar aqui, acidentes fatais. Para falar sobre raio, vamos falar sobre como captamos, mas antes, para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que saber que no Brasil existem normas, né? E quais são as normas que nos falam sobre isso? E o que elas nos falam? Bom, sobre para-raio, 5419. E ela se preocupa na proteção da estrutura, de pessoas também, e de objetos. A NBR 5419, uma norma brasileira técnica, né? Ela tem como critério a instalação, manutenção, né, do projeto, e ela nos objetifica como nós devemos fazer. Então, você tem como se fosse um manual de tudo que você tem que fazer dela. Opa. Passou aí? Aqui, maravilha. Como eu estava falando, vamos falar sobre o início de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Vamos falar sobre a parte de captação. Hoje, a norma nos fala que temos algumas captações, e aqui estamos apenas alguns métodos que outros não dá para trazermos, mas vamos falar sobre alguns deles. O principal, hoje, que é o que mais se fala, é o famoso Franklin, né? O método de Franklin é o método mais tradicional, mais usado, que consiste em hastes metálicas, então seriam essas pontinhas aqui metálicas, em topo de edificação, né, para que elas possam fazer a captação do raio. Mas também existem outros métodos. E quais são eles? Também podemos falar sobre gaiola. A gaiola é um pouco mais complexa de falar assim, porque eu não consigo trazer um modelo aqui. Mas imagine que você está dentro de uma gaiola. Só que em vez de você estar preso, aquela gaiola serve para te proteger. Esse é o conceito básico de uma gaiola de fato. Existem outros métodos também, como outro que é muito comum, chamado de esfera rolante. Vamos parar para imaginar que é como se fosse uma bola gigantesca rolando em cima dos edifícios. Ele basicamente, onde ele encosta, é onde você vai ter que colocar a ponta para captação, né? Interessante do esfera rolante é que depende muito do nível de perigo que você vai definir o tamanho dessa esfera. Então, vamos falar de nível 1, 20 metros, até um nível 4, podemos falar de 60 metros de esfera rolante, né? Mas tudo isso daqui é uma breve introdução. Existem outros sistemas também, que hoje está aqui presente, que seria o PDC, ou como o pessoal gosta de falar, o Extreme Emission, né?
que ele, vamos traduzir de uma seguinte forma, nada é que um captor Franklin, do jeito bem abrasileirado de falar, melhorado. O captor Franklin ele atua como se fosse um triângulo. Então, você tem a ponta, e a proteção dele é assim. Já esse sistema, ele é um pouco diferente. Você tem que pensar como se fosse um domo. Ele não faz assim, ele faz assim. E isso, geralmente, acaba te dando uma área maior de proteção. Isso são os métodos de captação que hoje se tem no Brasil e se pode instalar. Mas eu já captei o raio. O que eu faço com ele? Quando nós recebemos a descarga atmosférica, nós temos que conduzir ela. Como a gente vai fazer isso? Aí temos dois sistemas de condução. Vamos considerar uma descida A, uma que a norma fala, que é a preferencial, que seria a natural. A descida natural, ela consiste entre você ter um condutor por dentro da estrutura do prédio ou edifício que você estiver fazendo a proteção. E a descida artificial, ou descida não natural, é uma descida quando você não tem a possibilidade de fazer a condução interna. Por exemplo, muitas vezes nós pegamos algumas edificações que são antigas, patrimônios tombados, muito comum no Brasil até. E esses patrimônios você não se pode sair quebrando as paredes. Então se utiliza de descidas externas, artificiais, para fazer a condução. Esses são os dois métodos que a norma permite. Opa, passou muito aqui. Tá. Eu já captei um raio. Eu sei como que eu faço para conduzir ele. E agora? O que eu faço com ele? Bom, agora temos que dissipar essa carga que vem, que representa grandes números. E aí nós temos a parte de aterramento. Atenção que houve uma mudança na norma agora. A 5419 acabou de ser atualizada em 2026. Então, de acordo com a nova norma, já, quando se tem um raio, você captou, está fazendo as descidas, e você vai fazer o aterramento, ele dá a preferência para o aterramento natural. O aterramento natural é exatamente como aquilo que a gente pensou da descida natural. É utilizarmos a própria viga para fazer a condução, só que em caso de condução a gente vai fazer a dissipação no solo. Usaremos as baldrames ou próprias estruturas fincadas na terra para fazer essa condução. Ele garante uma melhor área de contato e é considerado um método pela NBS 4.4 mais preferível. Mas, como eu falei, no Brasil temos muitas estruturas antigas e muitas vezes que inviabilizam essa utilização. Por isso, a norma ela também nos dá a opção de fazer o aterramento, vamos falar assim, artificial. Geralmente é 1 metro da viga, se cava um anel onde deve passar o cabo de cobre ao redor da estrutura. Esse seria o aterramento artificial. E aí eu falo da minha preferência, acho viável também colocar hastes de aterramento para melhorar o aterramento. Tá? Mas isso é uma preferência minha. A nova norma não exige que você faça isso. Tá? Bom, estamos falando aqui sobre para-raio. Eu sei como que eu faço uma captação, eu sei como que eu faço uma condução, e agora eu já sei como que é a parte do aterramento. Mas isso me garante uma total segurança? Às vezes não. Nós temos que parar para pensar todos os perigos que uma descarga atmosférica faz. Aliás, o Brasil é o primeiro no ranking mundial de descarga atmosférica. Isso considerando os últimos dados que eu pesquisei, que é do Instituto Nacional de Pesquisa... Tá, até aqui. Perdão. Pelo IPEM, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do nosso espaço, né? Bom, como já falamos, temos alguns passos, mas o Brasil é o país número 1, temos muitos problemas com isso.
anos e anos, sofremos com isso. Quantas tempestades temos. E não podemos só garantir a parte da proteção externa das nossas edificações, nós temos que pensar nos perigos. Muitas vezes, quando um raio cai, ele pode acabar atingindo uma fiação elétrica, ou por onde a descarga está sendo conduzida, por algum motivo, acaba dando uma indução para algum circuito, algum problema. E aí a gente tem que, vamos buscar um meio de nos garantir essa proteção. Qual seria esse meio? É por isso que, há um bom tempo atrás, nós pensamos, como que eu faço para garantir esse meio? Seriam as nossas proteções internas, né? O primeiro deles, um dispositivo que vai pegar todo o surto que está na rede. Opa. Essa tabela, né? Mas depois eu volto, não. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar num dispositivo que ele vai nos garantir, né, que toda essa energia que através de uma descarga atmosférica possa atingir a nossa rede, ela seja dissipada para a Terra, sem que essa energia nos cause algum tipo de problema. E aí surgiu o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. E a principal função dele é isso, é justamente pegar o surto que dá na rede e jogar para o aterramento. Então, além da norma já exigir ele em todos os painéis de entrada, ele é muito importante para a nossa segurança dentro das instalações. Mas ele por ele só garante toda a proteção? Às vezes sim, às vezes não, mas existem outros problemas. Muitas vezes se tem uma estrutura metálica muito próxima de, por exemplo, de onde está acontecendo a condução de uma descarga atmosférica. E foi o que eu falei, uma descarga atmosférica não são números baixos. Eles são números altos de tensão, corrente. E esse excesso de tensão e corrente, ele geralmente nos causa alguns problemas. Por isso que uma segunda proteção interna seria a gente fazer toda a parte da equipotencialização, essencial em toda instalação de para-raio, é essencial que você tenha isso. Porque quando vamos pensar em equipotencialização, seria a mesma coisa que a gente pensar que vamos falar de algo atual, pandemia. Eu estou utilizando máscara, mas meu amigo do lado não está. E muitas vezes ele está contaminado, mas ele acaba me passando. Ou vamos parar para pensar que é o seguinte, para quem já vai entender um pouco mais, na elétrica nós temos uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial faz com que muitas vezes nós temos um ar. Quando você tem uma estrutura aterrada e a outra não, e elas estão muito próximas uma da outra, você começa a ter o risco de uma descarga atmosférica, de ter, por conta dessa diferença de potencial, você ter um acidente, de sair uma faísca de um ponto para o outro. Agora imagine, está chovendo, eu tenho um telhado no meu aqui, mas eu tenho um corrimão desse lado, ou uma outra estrutura aqui, está aqui o meu prédio metálico. Eu estou passando no meio, porque eu estou protegido pelo telhado, pelo menos assim penso. E aí cai uma descarga, tem um surto, DPS atua, tudo funciona corretamente. Mas eu tenho uma outra estrutura, uma outra edificação, alguma outra coisa próxima, que não está aterrada. Como estamos falando de uma tensão muito alta, uma corrente, eu estou andando aqui no corredor, e aí sai aquela faísquinha de um ponto para o outro, e eu estou bem no meio. Então, quando você faz a equipotencialização, você elimina esse risco. Por isso que isso é tão importante para nós. Mas tudo isso daqui é uma introdução do nosso para-raio, de um sistema de proteção mais completo. Mas isso garante 100% a nossa proteção? Em alguns casos, não. Por isso que no Brasil, em 2019, surgiu a NBR 16785. E o que é essa norma? O que é NBR 16785? É uma norma que vai falar
sobre alertas de tempestade, sistemas de alerta de tempestade. Por isso que hoje estamos aqui com o nosso PrevStorm, que é um sistema desse. Depois o nosso engenheiro Ramon vai falar mais, mas vamos falar um pouco sobre ele. O Brasil é um país de tamanhos continentais. Um país que tem muita falta de infraestrutura. E o país que a gente gosta de brincar, o país do futebol, o país do esporte ao ar livre, o país onde as pessoas têm o prazer e costumam sair para exercitar-se ao ar livre. Então, como que eu faço para proteger essas pessoas? Não dá para a gente sair instalando um para-raio no país inteiro. É por isso que esse sistema veio. Ele é capaz de nos alertar. Falar, olha, aonde você está vindo uma tormenta. Eu acho que é bom você começar a procurar um abrigo. Já começar a pensar em voltar para casa. Vamos imaginar que seria como se fosse aquelas mensagens que a gente recebe no celular avisando de tempestade. Só que, diferente daquelas mensagens, ela avisa, dá 5 minutos, começa a cair um toró. Pelo menos as últimas experiências que eu tive foi assim. Eu recebi a mensagem alertando, dava 5 minutos, já começava a chover e não parava mais. E aí, eu vou pensar nesse sistema, eu vou pensar nele da seguinte forma. O sistema ele vai monitorar desde a formação ou da vinda. Então, eu tenho uma distância muito grande para me alertar. Depois, o Ramon, nosso engenheiro, vai explicar um pouco mais sobre. Mas, hoje, segundo a norma, né, ela vai nos... A norma sempre vai tentar nos regulamentar daquilo que nós devemos fazer. Mas, hoje, a norma estabelece alguns critérios para esse tipo de sistema. E ela define alguns níveis de alerta. Então, vamos estabelecer em algumas fases. Vamos estabelecer fase 1, nível 1. Eu estou não é muito comum no Brasil, mas digamos que eu estou num campo de golfe. Ou eu estou dentro de um clube. Há muitos clubes no Brasil. E você está dentro de um clube, numa área aberta, e você precisa... E você está lá praticando o seu esporte. Jogando vôlei, basquete, futebol, seja o que for. E aí o clube te emite um primeiro alerta. Vamos falar que essa fase é a fase 1. Estágio da condição da tempestade. Nessa fase, o sistema ele começa a detectar a formação ou a vinda de uma tormenta ou de uma tempestade. Então, ele começa a identificar que está vindo essa tempestade. Vamos passar para a fase 2. Estágio de aproximação da tempestade. Estágio de formação da tempestade seria quando a tempestade já se formou, ela já é um perigo e se torna real. Geralmente, nessa fase, você já começa a ter a famosa descarga entre nuvens, ou dentro mesmo da própria nuvem. Ali já está tão carregado, que já começa a ter essa formação e ela já está muito próxima. Nessa hora, é melhor você buscar um abrigo, pois o que está próximo vai ser uma tormenta. E aí, então, depois de tudo isso, passamos para a fase 3. O estágio que a tempestade está ativa. Ela já está em cima de nós. Nós já estamos sobre o perigo. Nesta fase, o perigo já é máximo, pois ele já está em cima de nós. A recomendação é que busque um abrigo imediato. E isso a própria norma fala. A partir da fase 2 já é bom você começar a pensar no abrigo, já o mais próximo possível. Um abrigo que seja seguro. Quando vamos falar da fase 3, então, você já tem que estar dentro dele. Mas se você não tiver, que corra o mais rápido possível para dentro dele, pois ali você já está começando a estar em uma zona de perigo. E por fim, voltou aqui.
Aqui, beleza. E por fim, vamos falar da fase 4, que é onde todos os técnicos de segurança começam a ficar aliviados, pois a tormenta já se passou. Você já se pode respirar, as pessoas já começam a sair. A norma define que você tem um prazo de 10 a 30 minutos para que se possa tirar o alerta ou entrar nesse alerta de fase 4, onde você possa avisar as pessoas que já está tranquilo. Tá bom, Kleber, mas eu estou dando apenas uma introdução, né, de tudo que é esses sistemas. Mas onde eu vou usar? Para que serve? Foi o que eu falei, se você tem um clube, se você tem uma área aberta, esse sistema seria muito importante para você garantir a vida das pessoas que estão ali. E que fique muito claro, esse sistema sozinho não resolve o problema. Esse sistema sozinho também não resolve o problema. Eles são um complemento. É como você pegar algo que é azedo demais e misturar com algo que é doce. Eles se complementam, eles se unificam. E os dois tentam garantir que você tenha uma melhor segurança. Afinal, ainda não se descobriu um meio de acabar com a tempestade elétrica antes que ela chegue. Então, deixa eu organizar aqui. Então, quando você está numa fase 4 de um dispositivo desse, você já está aliviado, pois você já está numa zona de segurança, você já sabe que você já pode sair, que você já pode fazer as coisas. E esses sistemas aqui, ambos, eles já estão disponíveis para vocês. São sistemas eficientes, sistemas ecologicamente corretos, sistemas que buscam, né, a segurança de você, pois é isso que nós fazemos, nós do Grupo Elétrico. Muitas vezes buscamos a sua segurança, a segurança da sua instalação, a segurança das pessoas, a segurança do seu patrimônio. Bom, deixa eu passar aqui. Onde devemos usar? Parques, clubes, minerações, eventos, já falei. Foi o que eu falei, sistema de Previstorm não evita o raio, e esse daqui também não. Mas ele te garante uma segurança. Reduz acidente, traz mais segurança para a sua operação. Um complementa o outro. Aqui é um sistema de alerta, e aqui é um sistema de proteção. Não temos DPS aqui e nem conseguimos mostrar uma potencialização, mas eles também. Então, todos esses sistemas que eu dei uma breve introdução aqui, algo muito rápido, são apenas complementos um ao outro. Um sozinho não vai resolver o problema. Não adianta colocar um captor desse e achar que ele vai resolver todos os meus problemas, que eu não tenho mais problema nenhum. Ou não adianta eu colocar um Previstorm e falar, bom, tá vindo a tempestade, eu vou entrar para dentro da minha casa, mas a minha casa não tem segurança nenhuma. Há um tempo atrás, em pesquisas, se sabe que muitas vezes, quando você tem uma tempestade, foi o que eu falei, você tem perigo de indução. Aí você vai lá, gasta rios de dinheiro, compra um sistema moderno desse daqui, instala na sua propriedade ou no seu clube, e não faz a proteção de nenhum tipo de circuito eletrônico. Aí você vai lá, pega o celular, deixa carregando e mexe na tomada enquanto está tendo uma tormenta. E aí você tem a indução. A indução cai na rede elétrica, cai no circuito, passa por todo o celular e você acaba sendo eletrocutado porque você achou que estava seguro, porque colocou um sistema de detecção. Mas você não colocou um sistema de condução, você não tem um para-raio, você não tem a condução, você não tem um aterramento, você não tem um sistema de proteção interna. Ou então você vai lá, faz tudo isso e esquecem de fazer a equipotencialização. Aí você está lá seguro, andando na sua propriedade, achando que está tudo certo. Ou andando na empresa, andando num parque, andando onde for, e você passa no meio de duas partes metálicas, uma aterrada, outra não, e aí se tem um problema de novo. Você acaba sendo eletrocutado porque você achou que estava seguro. Eu gosto de falar que no Brasil se pensa se tem um problema e a partir do problema começamos a pensar na solução. É assim que muitas vezes as coisas funcionam. Cria-se um problema e pensa-se na solução. Tínhamos um problema,
pensamos na solução. Tínhamos um problema de pessoas serem atingidas em campos, pensaram-se numa solução. Bom, essa é uma introdução. Acho que acabou sendo um pouco mais curta, mas eu espero que vocês entendam que isso é apenas uma introdução do que é o sistema. Por isso que eu vou pedir para o Ramon vir. Ele vai explicar melhor sobre o sistema de detecção de descarga atmosférica. E espero que vocês entendam o espanhol dele. Ramon? Clever, gracias. Obrigado. Obrigado. Gracias, Clever, por la introducción. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que sería primero el sistema de detección previstor. Y luego, si tenemos tiempo, me gustaría también un poco explicar lo que son los sistemas de captación. Presentación en 7 partes, un poco introducción, resumen de la normativa, conocimientos teóricos, tenemos diferentes packs del sistema previstor, criterios de instalación, aplicaciones y casos de estudio. Entonces, cuando hablamos en Ingesco de un sistema de protección, hablamos de protección integral. Y como vemos aquí, se divide en diferentes partes el sistema de protección integral. Protección externa, en color azul. Protección interna o sobretensiones en color purple, lila. Y prevención en color rojo. Y prevención na cor vermelha. Entonces, podemos ver aquí, en color azul, protección externa para proteger una torre de telecomunicações con una punta Franklin. Podemos ver uma ponta Franklin na torre de comunicação na cor azul. Que podría ser perfectamente esta punta que tenemos aquí. Pode ser perfeitamente essa ponta que temos aqui. Luego, para proteger ya un gran edificio, podemos tener un sistema combinado, gallola de Faraday y para rayos PDC. Puede ser también que tengamos un tanque metálico y que tenga un espesor suficiente para resistir el impacto del rayo. Detector de tipo 1. Y luego, en cada subcuadro de cada planta, tendremos los protectores del tipo 2. Y luego, cerca del equipo electrónico que queramos proteger, el DPS de tipo 3. Y la tercera parte de la protección, que será la prevención, con el detector de tormentas previstor.
Y lo que tienen en común todos estos sistemas será lo que tenemos en color verde, la puesta a tierra. E na cor verde você vê que temos todo um sistema de pontas de aços de aterramento e de malhas de aterramento. Podemos tener un anillo de Tenemos puestas a anel. tierra, Um anel de aterramento, una toma de tierra de tipo de pata de ganso o pata de galina, uma tomada de terra do tipo pata de ganso e pata de galinha, muito utilizado na Europa. electrodo de grafito Eletrodos de grafite, também bastante utilizados na Europa. o tomas de tierra en triángulo. Ou tomadas de terra em triângulo, também bastante utilizados na Europa. Sí. Lo que tenemos que pensar es que la corriente de un rayo es alta frecuencia A corrente de um raio ela é alta frequência. y entonces es muy importante el diseño de la toma de tierra Então é muito importante todo o desenho da tomada de aterramento, para que tenga una baja impedancia. para que tenha uma baixa impedância. ¿Ok? Entonces, a todo esto le llamamos el sistema integral de protección. Então tudo isso nós chamamos de sistema integrado de proteção. Entonces, en la parte de prevención de la detección de tormentas, A parte de prevenção da detecção de tormenta, tenemos, en 2020 salió la segunda edición de la normativa internacional, em 2020 saiu a segunda edição da normativa internacional, que es la la 62.793. que é a 62793 de 2022. Esta norma en su introducción dice que la actividad eléctrica atmosférica y en particular los rayos al suelo son una gran amenaza. Essa norma fala que a atividade elétrica atmosférica em partículas e raios de nuvens representa uma séria ameaça aos seres vivos para os bens. Y entonces es muy importante, los sistemas que monitorean en tiempo real la actividad eléctrica ofrecen una gran información. E os sistemas que monitoram em tempo real as atividades elétricas e atmosféricas podem fornecer grande informação preventiva. Es una información preventiva y en el caso del previstor, por ejemplo, nos ofrece una prevención de entre 15 y 20 minutos. O sistema previsório oferece uma prevenção entre 15 e 20 minutos para anticiparse a la caída del primer rayo. para antecipar-se à caída do primeiro raio. También esta norma lo que nos detalla son las características que tienen que tener estos sistemas de detección. Essa norma também nos detalha as características que temos que ter no sistema de detecção. Entonces, el previstor, que es un sistema de molino de campo, O previstor é um sistema de moinho de campo. es un detector de campo eléctrico. É um detector de campo elétrico, Sería este que vemos aquí, detector local, detector local, y tiene como ventaja que es capaz de detectar las 4 fases de una tormenta. e ele é capaz de detectar as 4 fases de uma tormenta. Desde la fase inicial, donde aparecen los primeros cúmulos, Desde a fase inicial, onde aparecem os primeiros cúmulos, cuando luego esos cúmulos se forman en cumulonimbos, esses cúmulos, quando se formam em cúmulos níveos, y luego ya la fase de maduración, donde empiezan a aparecer los primeros rayos, e também na fase de maturação, onde já começam a aparecer os primeiros raios, incluso final, la fase de disipación, en la cual la tormenta finaliza. e também na parte da dispersão pela qual a tormenta se finaliza. Entonces, la parte importante es que el previstor nos indica la cantidad de carga eléctrica O previsor não indica a quantidade de carga elétrica en el interior de la nube. no interior de uma nuvem. ¿Ok? Entonces, según la normativa, podemos tener detectores locales, Segundo a normativa, vamos ter detector local, como el previstor, que es un field mill, como previstor, que é um FIOMEL, y es un sensor de campo eléctrico basado en el principio, como digo, de molino de campo. é um sensor de campo elétrico baseado no princípio de moinho de campo. Y luego hay otros sistemas, como los sistemas, lo que llaman en inglés el Lining Location System, los sistemas de localización de rayos, Há um outro sistema que se chama Sistema de Localização de rayos, y que solo detectan las fases 2 a la 4. Solo detectarían desde aquí hasta el final de que só la... detecta a fase 2 e a fase 4. ¿Ok? Y luego hay los sistemas de localización de rayos, pero ya se necesita que en el país se cree una red de antenas. E sistema de localização de raio necessita que o país ou a localidade se crie uma quantidade de antenas para detectar esses raios. Correcto. Y luego ya con esas antenas nos pueden enviar la información E com essas antenas podemos enviar as informações a nuestra computadora y ver en tiempo real la información. e pelo computador veremos em tempo real a informação. Entonces,
según esta normativa internacional, Segundo essa normativa internacional, el previstor, que está basado en el campo electrostático, es un detector local. detector previstor seria detector local de campo eletrostático. En la tabla 2 de esta norma nos dicen esto, que es capaz de detectar las fases 1, 2, 3 y 4. Na tabela 2 da norma, veremos que ele é capaz de detectar a parte 1, 2 e 3 e 4 das tormentas. Y luego tiene un rango de actuación, el sensor, de hasta 20 kilómetros. E o seu raio de atuação seria de até 20 km. Es decir, vamos a ser capaces de detectar una tormenta eléctrica a 20 kilómetros de distancia, É capaz de detectar uma tormenta elétrica, uma tempestade em até 20 km de distância, midiendo el campo eléctrico. medindo o campo elétrico. El previstor, el sensor, sería esta parte que tenemos aquí arriba, que lleva un motor y gira. O previstor é essa base que nós temos em cima desse mastro e tem uma parte que tem um motor em cima da ponta que ele gira. Y él lo que hace es medir el campo eléctrico que tenemos en la atmósfera. E o que ele faz é medir o campo elétrico que temos na atmosfera. Y luego, con un cable de conexiones, que luego lo veremos en un vídeo, pues llevaremos la información hasta una caja de adquisición de datos. E temos um cabo de conexão que conecta o previstor até uma caixa de conexão de dados. Y luego, desde esta caja de conexión, con un cable USB, pues lo conectaremos al computer y eso podremos ver el software. E desta caixa de conexão temos um cabo USB que se conecta no computador. E no computador temos um software. Además de esta norma internacional de detección de tormentas, No demais, essa norma internacional de detecção de tormenta, ha salido la última normativa, ha salido en 2024, esta ya es la antigua, pero salió la 62305, parte 2 de 2024, saiu uma nova norma em 2024, 62305, en la cual las medidas para reducir el riesgo de rayos son los pararrayos, na qual, para reduzir os riscos de raios, são os para-raios, los sistemas de protección contra os incendios, sistemas de proteção contra incêndios, la protección contra las sobretensiones as proteções contra sobretensões, os DPS, y los sistemas de aviso, e os sistemas de aviso, como el previstor, que en inglés le llaman el Thunder TWS, Thunder Warning System. como é o previstor. Entonces, tiene importancia el sistema por dos normativas internacionales, E é importante 62 que o sistema ele representa duas normativas internacionais. y 62305. 62.793/2020 e 62.305. Entonces, como decimos, el previstor es importante antes de la tormenta, O previstor ele é importante para antes que aconteça a tempestade. porque 20 minutos antes de que caiga el primer rayo ya nos va a avisar. Ele avisa 20 minutos antes de cair o primeiro raio. Durante la tormenta, porque a veces hay momentos que no hay rayos y parece que la tormenta está acabada. Durante a tormenta, porque parece que na tormenta não vai ter raio e parece que a tormenta se finou. Y al final del episodio de tormenta, porque con seguridad nos va a decir que la tormenta finalizó. E ao final de todo episódio da tormenta, porque ele vai nos avisar com toda certeza que não teremos mais tormenta e a tormenta se acabou. Podemos decir también que es un sistema que se puede combinar. Este sistema de medición de campo eléctrico lo podemos combinar con un sistema de medición de campo electromagnético. Esse é um sistema que pode ser combinado com um sistema de campo elétrico e um sistema também de medição de campo eletromagnético. Y de esa manera tenemos doble información y menos alarmas. E dessa maneira temos duas informações e menos alarmes. Entonces, aquí vemos el funcionamiento del equipo. En un día completamente azul, el valor va a ser muy pequeño, va a ser de 150 voltios dividido por metro, el campo eléctrico. Num dia totalmente azul, você vai ver que a informação de tensão na ponta do sensor é de 0,15 kV por metro. Y ese valor lo vamos a ver aquí reflejado en la gráfica. Este sería el software del equipo y veremos aquí un valor muy pequeñito. E na tela do software nós vamos ver que encontramos um valor muito pequeno de medição. En condiciones de tormenta, si aquí tenemos una tormenta y estamos justo debajo, la diferencia de distancia que hay desde la base de la nube hasta el suelo, Vamos ver que quando estamos bem embaixo da tormenta, a distância entre a base da nuvem e o solo, ahí esa distancia, tenemos el voltaje dentro de la nube dividido por esa distancia,
eso va a ser el campo eléctrico, voltios dividido por metros. E a voltagem que nós temos dentro da nuvem, pela distância do solo, nós teremos então o campo elétrico, que é volts dividido pelos metros. Cuando tengamos un valor mayor de 8 kilovoltios dividido por metro, E teremos um valor de 8 kV, que seriam 8.000 volts, dividido por metro. un valor superior ya es mucho riesgo y por eso activaremos la alarma roja. Um valor superior já seria muito arriscado e por isso já ativamos o alarme vermelho. ¿Ok? Entonces, el sensor, que es como un sensor de meteorología, É como um sensor de meteorologia que mide campo eléctrico, nos enviará la información al software. que mede o campo elétrico e envia informação para o software. En el software podremos ver gráficamente el valor I por unidades, E no software podemos ver o valor I por unidades. ¿ok? Y también podremos ver en color amarillo, naranja y rojo Podemos ver nas cores amarelo, laranja e vermelho cómo se van activando las alarmas. La primera alarma de 2 kilovoltios metro, la segunda alarma de 6 kilovoltios dividido por metro y la tercera alarma de 8 kilovoltios dividido por metro. e podemos ver todos os níveis de alarme. O primeiro alarme com 2 kV por metro, um segundo alarme com 6 kV por metro e um quarto alarme de 8 kV a mais ou mais por metro. Y luego, esa información se la podemos llevar a un PLC, a un PLC, un sistema de automatización, Essa informação podemos levar a um PLC ou um CLP, um sistema de automação, o la podemos utilizar los relés que tiene el equipo para conectar una alarma luminosa o una alarma sonora. podemos conectar também essas saídas, essas portas de saída a um sistema luminoso ou a uma sirene, O también podemos enviar emails a nuestro celular ou também podemos enviar e-mails ao nosso celular para tener pues las alertas. para poder ter a informação dos alertas. Entonces, aquí tenemos una gráfica en tiempo real de 2017 y podemos ver que al inicio el campo eléctrico era muy pequeño, no había tormenta. Podemos ver nesse gráfico um alarme real que aconteceu em 2016 e em 2017 e vemos que temos um início do campo elétrico. Entonces, aquí tenemos la gráfica de tiempo Temos o gráfico do tempo y aquí tenemos la gráfica de campo eléctrico. e temos no lateral a gráfica do campo elétrico. En este caso fue un campo eléctrico negativo porque tuvo crecimiento en la parte negativa de la onda. E vemos que temos um crescimento do campo elétrico negativo. En el momento que ya tenemos más de 2 kilovoltios metro, pues ya tenemos que empezar a activar las alarmas. Já vemos que temos mais de 2 kV e começa então a disparar os alarmes. Y luego, ya cuando hemos llegado a un valor muy alto, podemos ver cada uno de estos picos que tenemos es un impacto de rayo. E quando vemos que o alarme começa a ficar muito alto e cada um desses picos é o registro de um impacto de raio. Por eso decimos que es importante antes, porque aquí tenemos un periodo de tiempo de unos 20 minutos, desde que empezó a haber actividad eléctrica hasta que hubo el primer rayo. E vemos que dentro desse gráfico temos um período antes que é de 20 minutos até o primeiro impacto de raio. Decimos también que es importante durante, porque aquí hay un falso final de tormenta. Es decir, durante 10 minutos no han habido rayos. E durante, no estágio 2, observamos que depois dos picos temos uma falsa parada de tempestade, Sí. mas logo depois já temos um raio. Exactamente. Hay 10 minutos y luego tenemos 1, 2, 3, 4 caídas de rayo. Passou-se 10 minutos e logo depois temos mais 4 quedas de descargas atmosféricas de raios. Con lo cual, si hubiésemos dicho a las personas que salieran al exterior, por ejemplo, hubiera sido una situación errónea. Se não tivesse feito isso, as pessoas poderiam ter saído para a parte de fora antes do fim da tempestade e seria uma situação errada. Correcto. Entonces, luego ya, cuando el campo eléctrico normalmente cambia de polaridad de negativo a positivo o de positivo a negativo, es sintomatología de que la tormenta ya va a finalizar. E quando o campo elétrico ele muda então de polaridade de positivo para negativo, de negativo para positivo, é o sintoma de que então está entrando em uma normalidade elétrica. Y aquí podemos ver que el campo eléctrico, poco a poco, la tormenta va finalizando. La tormenta es como un gran generador de carga electrostática, como si cargáramos electrostáticamente. Es lo mismo que se produce en el interior de un cumulonimbo. Y- Los choques de las partículas de hielo producen carga eléctrica
y esa carga eléctrica es la que produce los rayos. E podemos ver que está entrando em normalidade, porque o campo elétrico é um campo eletromagnético que nós podemos ver na nossa pele quando esfregamos um produto plástico, tudo que gera o levantamento do pelo, e quando você pode observar que quando para o choque de acúmulos de gelo nas nuvens, então não temos mais esse choque de gelo nas nuvens e o campo elétrico então se para. Y luego, finalmente, cuando este valor ya llega a cero, no hay carga eléctrica dentro de la nube y no pueden haber rayos. E quando esse valor vai a zero, não temos mais carga elétrica dentro da nuvem, então não teremos mais raios. Y esto sería lo que llamaríamos el fin de la actividad eléctrica y las personas, de manera segura, podrían retornar. E podemos falar, então, que é o fim da atividade elétrica externa e, então, podemos retornar à área externa. Esta sería la parte que no tendría un sistema de detección de campo electromagnético. Esta é a parte que não teríamos juntamente um sistema de detecção de campo eletromagnético. Porque el sistema electromagnético necesita de que caiga un rayo, necesita de la corriente del rayo para detectarlo. Porque o sistema de campo eletromagnético ele necessita que caia um raio para que tenhamos a corrente do raio para detectá-lo. Aquí tenemos otra gráfica en tiempo real de una tormenta. Esta es una gráfica desde la 1 hasta las 6 de la tarde y han habido 3 tormentas en este gran periodo de tiempo. Esse é um gráfico bem grande que pega desde a 1h da tarde até as 18 horas da tarde. Vamos verificar que tivemos 3 estágios de tormenta durante esse período. Y podemos ver las alarma 1, alarma 2, alarma 3, cómo el software las va a ir guardando en archivos históricos. E podemos ver que temos alarme 1, alarme 2, alarme 3, que o software vai guardando dentro da memória de massa. Y todos esos archivos históricos luego los podemos consultar. E todas essas memórias de massa nós podemos consultar. Entonces, la versión más sencilla del equipo sería algo parecido a lo que tenemos aquí. Tenemos un mastro. A versão mais simples do sistema é como essa que temos aqui. Temos um mastro que lo conectaremos al sistema de puesta a tierra para que la electrónica sea lo más precisa posible. Que vamos conectar esse mastro à malha de aterramento para que tenhamos um sistema eletrônico mais ajustado. Luego tenemos un cable de comunicación como este que tenemos aquí, de hasta 20 metros de distancia. Temos um cabo de comunicação de mais ou menos 20 metros de distância. Que nos llegará hasta esta caja de conexiones. Que vai nos ligar até a caixa de conexão. Sería esta caja de conexiones que tenemos aquí, donde por un lado pondremos el power a 24 o 48 voltios, el cable de conexiones y el cable puerto serie RS232 a USB. É uma caixa de conexão que tem um cabo de alimentação, recebe o cabo do sensor e temos um cabo com conexão RS232 que vai ligado diretamente ao USB. Y luego tenemos otro conector en color verde que sería para los relés. Temos também um conector em cor verde que seriam para as saídas do relé. Y ese conector de color verde, por ejemplo, podríamos alimentar una alarma sonora, una alarma luminosa. E esse conector verde é onde justamente saem as portas para conectar um alarme luminoso, um alarme sonoro ou até um CLP. Y luego, dentro del sistema, en Ingesco, tenemos ya configurados diferentes packs. E no sistema previsor da Ingesco temos diferentes modelos e sistemas para poder fornecer. Tenemos el primero, el más básico, que es este que hemos explicado. Esse é o primeiro, que é o mais básico, que estamos explicando. Y que la particularidad que tiene es que desde el sensor hasta la computadora, la distancia de cable no puede ser mayor a 20 metros. E temos essa particularidade nesse kit básico, que temos um cabo que a distância não pode ser maior que 20 metros. Hasta 20 metros la comunicación funciona muy bien y ese es el sistema que utilizamos. Até 20 metros a comunicação é o máximo que podemos fazer e esse é o sistema que utilizamos. Y luego tenemos esta misma configuración, pero colocada dentro de un armario eléctrico preconfigurado. E temos essa mesma configuração que pode ser colocada em um alarme dentro de um quadro, de um painel elétrico já pré-configurado. Donde aquí dentro tenemos un breaker, un DPS, la fuente de alimentación para carril DIN, todo ya configurado en un armario con carril DIN. Esse painel elétrico ele já está todo configurado com DPS,
com fontes de alimentação e tudo configurado para um sistema de proteção maior. Entonces, lo que podemos elegir luego es una fuente de alimentación de 48 voltios en el caso de que tengamos en lo alto de una montaña donde haya nieve y hielo. Ele é alimentado por uma fonte de 48 volts para um caso extremo, em lugares agressivos, como uma montanha que já tenhamos neve e gelo. O bien un sistema de 24 voltios en el caso, como aquí en Brasil, de temperaturas templadas. Ou um sistema de 24 volts, no caso do Brasil, onde as temperaturas são equatoriais e a climatologia não é tão diversa. No es tan violenta. Y luego, cuando tengamos distancias de más de 20 metros, distancias superiores a 20 metros, E quando vamos ter distâncias superiores a 20 metros, o que queramos evitar que puedan haber sobretensiones en el cable de comunicación, ou que exista um risco de sobretensão dentro desse cabo de comunicação, los sistemas se llamarán Optimax de fibra óptica. o sistema já então muda para um sistema que se chama Optimax, que é utilizado então a fibra ótica. Y entonces la comunicación desde el sensor al equipo será a través de cable de fibra óptica en Então, a los dos casos. comunicação do sensor até o computador e a caixa de conexão é feita com um sistema com fibra ótica. Y de la misma manera tendremos que igual tenemos aquí el Quick Start, que es el sistema básico, o el Quick Install, que es el sistema preconfigurado. E da mesma maneira pode ser o sistema Quick Start ou o sistema pré-configurado, Quick Install. Tendremos el sistema Optimax o Quick Optimax. E temos também o sistema Optimax, que seria com o cabo de mais simples, cabo de fibra ótica mais simples, ou o sistema Quick Optimax PAC, que já teria um sistema com fibra ótica mais completo. Y de la misma manera tendremos el sistema de cambio de cable de comunicaciones a fibra óptica en una caja de adquisición de datos o bien en un armario preconfigurado con las fuentes de alimentación en el interior, todo ya más preparado solo para colocarlo en la pared e instalarlo. E dessa maneira nós temos então uma caixa de conexão que vai pegar o cabo RS-232 e conectar à fibra ótica já pré-pronta ou um quadro um pouco mais preparado, que é o Quick Max, que tem mais proteções também já pré-configurado. Este sería el sistema que hemos visto al principio, Esse el seria más o sistema básico da PrevStorm, con los 5 elementos. El 1 sería el sensor, el 2 el cable de conexiones de 8 hilos hasta 20 metros, el 3 es la caja de conexiones, el 4 es la fuente de alimentación, que es como la de una laptop, el 5 el interfaz de comunicación RS232 puerto serie y el 6 el software. E esse é o sistema PrevStorm Quick Start, pacote básico, com um sensor PrevStorm, com um cabo de conexão de 20 metros, uma caixa de conexão interior, uma fonte de alimentação industrial de escritório, uma interface de comunicação serial e o software PrevStorm Viewer. Y luego tendremos el mismo sistema que hemos hablado antes, pero todo en un armario eléctrico preconfigurado. Também temos esse mesmo sistema PrevStorm em um armário elétrico já pré-configurado. Y de la misma manera tendríamos el sistema de fibra óptica con una consola, con una caja de conexiones, con las fuentes de alimentación tanto para la consola como para el convertidor de cable a fibra óptica. E temos também o sistema PrevStorm com uma caixa já de conexão em fibra para conexão RS-232 e fibra ótica, entendeu? A fibra ótica, um outro sistema de console PrevStorm, que é um console que faz a conexão da fibra ótica para o computador, e todos eles vêm com a fonte de alimentação AC/DC de 100 volts a 230 volts. Y luego tendremos el mismo sistema, pero como digo, con armarios donde estarán las fuentes de alimentación en el interior. E temos também esse sistema com painéis elétricos, onde temos a fonte de alimentação exterior e interior, interna e externa. Además, si se quiere, también podemos tener una consola en la cual, en lugar de 2 relés, podemos tener hasta 5 relés. E também existe um console de automação, em lugar de 2 relés, podemos ter até 5 relés. Ahí existe incluso una versión portable, donde la podemos llevar en el interior de un vehículo y la podemos utilizar para, por ejemplo, cuando se hace instalación de wind turbines, de molinos eólicos,
Existe também um portátil que você pode levar, um exemplo de utilização desse produto. Se você vai fazer manutenção de um aerogerador, por exemplo, então você não tem um sistema instalado, você monta um portátil para que você faça a manutenção do aerogerador com segurança. O en ocasiones torneos de golf que obligan a tener un detector de tormentas para poder jugar. Ou um torneio de golfe ou até um show esporádico que obriga você a ter o detector de tempestade durante o período do evento. Tenemos también la configuración para conectar a los PLCs, dependiendo del tipo, sea NPN o PNP. Sería para conectar a los automatismos. Temos também o manual de conexões, de configurações, de como você conectar os CLPs, seja no tipo TNP ou PNP de configuração de sinal. Y luego incluso tenemos un sistema que permite hacer la desconexión. Es decir, puede ser que deseamos una radio base, en lo alto de una montaña, donde haya mucho riesgo de rayos. Temos um sistema que você também pode fazer a desconexão, um exemplo, assim, no alto de uma montanha, com uma torre de transmissão, que existem altos riscos de tempestades. Entonces, en ese caso, el automatismo, el previstor, enviará una orden a desconectarnos de la red eléctrica y conectarnos a un grupo electrógeno, por ejemplo. E esse sistema de detector de tempestade, ele é um sistema já de automação, que ele detecta a tempestade, então o que ele faz? Ele retira a conexão da rede elétrica, manda ligar um gerador de energia e você fica isolado da rede. A torre de comunicação ficaria funcionando através do gerador de energia. E quando passar a rede de energia, ele faz o processo ao contrário, desliga o gerador e liga a rede. Não sei se eu traduzi muita coisa, mas é isso mesmo. Luego hay unos criterios básicos de instalación que son nunca colocarnos pues muy cerca de una pared, de un muro, porque apantallará la medida. Existem metodologias e critérios mínimos de instalação, nunca instalar um sensor muito próximo a um muro. Entonces la recomendación sería alejarnos 3 veces la altura del muro. A recomendação é colocar ele numa distância mínima de 3 vezes a altura do obstáculo ou do muro. Por ejemplo, este que tenemos aquí sería correcto, porque estamos entre 1 y 2,5 metros desde el suelo, sería una instalación correcta. Esse seria uma instalação correta, porque estamos a 1 ou 2,5 metros do solo. Já estaria instalado corretamente, sendo se não tivesse nenhum muro em volta. Lo que tampoco tenemos que hacer es colocar el sensor donde haya un suelo plástico como hierba artificial o un tejado que tenga tela plástica. E não é recomendado colocar o sensor onde tenha grama artificial ou qualquer coisa plástica que possa gerar energia estática. Correcto. Esa hierba plástica se cargará electrostáticamente y afectaría en la medida. Todo material plástico ele carrega eletrostaticamente, ele afetaria então as leituras do sensor. Y otra cosa importante, tampoco colocarnos justo debajo de líneas de media o alta tensión. Também outra coisa importante é não colocar ele instalado perto de linhas de média ou alta tensão. Lo tenemos que tener como aquí, 360 grados, que pueda él medir en cualquier dirección. Temos que ter 360 graus na distância Livre. De 3 vezes a distância livre, 3 vezes a distância de qualquer um desses obstáculos. Entonces, lo más sencillo sería como aquí, colocarlo cuando tengamos un edificio en la parte de arriba, no muy cerca tampoco de las esquinas, sino en la zona intermedia, y luego con un cable de conexiones, pues nos conectaríamos hasta la computadora. Uma instalação correta seria colocar em cima, por exemplo, de uma estrutura de uma construção, não muito próximo às quinas ou ao beiral, e sim um pouco mais centralizado na instalação. El sistema no va a proteger, sino que nos va a dar información de prevención. Esse sistema não é um para-raio, não vai nos proteger, ele só vai nos dar a informação de prevenção. Con lo cual, en ese edificio tenemos que instalar cualquier sistema de protección externa contra los rayos. E nesse edifício temos que instalar qualquer tipo de detecção externa contra o raio. Aquí podemos ver algunos ejemplos de instalación. Podemos ver algumas fotos de instalação, alguns exemplos. Incluso en ocasiones, si no tenemos alimentación eléctrica a 24 o 48 voltios,
pues podemos poner paneles fotovoltaicos para la alimentación. Temos instalação, alguns modelos, painel fotovoltaico, por exemplo, para poder fazer o aviso em painéis fotovoltaicos. Aquí tenemos otro ejemplo de instalación. Luego con el cable ingresaríamos al interior y iríamos hasta donde tengamos la computadora. Outro exemplo de instalação que está sendo feito, o cabo ele está saindo então do sensor e está indo até o computador. Este es el edificio de control de una subestación de alta tensión. Esse é um edifício de controle de uma subestação de alta tensão. Y aquí tenemos el Previstorm. Temos ali Previstorm. Tenemos pararrayos para proteger el edificio. Temos os para-raios com ponta Franklin para proteger os edifícios. Y lo hemos colocado justo al lado contrario de donde están las líneas de alta tensión para que las líneas de alta tensión no apantallen la medida. E estamos colocando bem do lado oposto da linha de alta tensão para que o campo eletromagnético da linha de alta tensão não atrapalhe na medição do sensor. En ocasiones, este es un caso en Francia, son casos estudio. En este caso, en Francia, las casernas de bomberos, el Fire Department, Sim. lo utilizan para proteger a las personas que suben a la torre contra incendios. Sim, esse é um caso de instalação na França, onde o Corpo de Bombeiros Regional ele instalou nas torres para proteger contra incêndios florestais. É isso. Porque hace años tuvieron un accidente, la persona que iba a subir a la torre impactó un rayo porque había tormenta y de esta manera es un sistema preventivo, la persona no puede acceder. Porque teve uma época em que uma pessoa foi subir uma torre e ao subir a torre a pessoa foi atingida por uma descarga atmosférica e então o sistema de controle de Corpo de Bombeiros da França exigiu que fosse instalado então nas torres de manutenção o sistema de detecção contra tempestades. Y luego en España también hay una unidad de defensa contra incendios forestales que lo utilizan para localizar dónde han habido rayos y intentar apagar, si hay incendio, intentar apagarlo. E também é utilizado na Espanha para proteção de incêndios florestais, porque com ele você consegue detectar se está vindo então uma tempestade, aonde vai ter raio, e com isso você consegue fazer uma prevenção para apagar mais rápido. Las aplicaciones son muchísimas en minería. São muitas. Por ejemplo, minas como la que vimos ayer, minas a campo abierto, que son Empresas de así. explorações minerais, como a que nós visitamos ontem. La única manera de detectar o prevenir es colocando un previstor. La única manera de proteger a las personas es A única colocando... maneira de proteger as pessoas numa área aberta desta é colocando detector de tempestade. En parques temáticos también. Em parques temáticos também. Ellos en estos parques temáticos están obligados a parar la atracción en caso de tormenta. Quando tem a detecção de tormenta, de tempestade, eles são obrigados a parar as atrações e as pessoas irem para um lugar seguro. En torres de telecomunicaciones, centrales nucleares, hoteles, resorts, golf. Torre de telecomunicações, sem transmissões, usinas nucleares, hotéis, resorts, golfs. Plantas de oil and gas también. Si están haciendo un trasvase de material inflamable, parar el trasvase porque puede haber rayos. Em planta de gás e óleo, se você está fazendo o transporte na tubulação para um caminhão do combustível, então se está vindo uma tempestade, é recomendado você parar e não fazer a carga e o transporte nesse momento. Aeropuertos también, las personas que están en la pista. Nos aeroportos, as pessoas que estão trabalhando no serviço aeroportuário de pista. O actividades deportivas al aire libre, como el estadio de fútbol que en la Copa del Mundial pararon, creo, por... Como em estádios de futebol, por exemplo, na Copa que tivemos nos Estados Unidos da América, onde as pessoas tiveram que parar o jogo de futebol, isso foi altamente mostrado nas televisões. En observatorios astronómicos, esta es Aguas do Paraño, es una empresa española que también son final de línea y lo que hacen es desconectarse. Em observatórios espaciais e também em Águas de Paranhos é uma empresa que fica no fim de uma linha de transmissão, então a intenção do Previstorm foi fazer a desconexão da rede elétrica para proteger por estar no final de linha.
En aeropuertos, como decía, en la defensa forestal, las Aeropuerto. aplicaciones son muy grandes. Aeroporto, como esse aeroporto. Es en Corea del Sur, este na Coreia do aeropuerto, Sul, para proteger a las personas de la pista, para proteger al fueling de los aviones. para proteger o abastecimento dos aviões, também na defesa florestal. Incluso el sistema previstor, este está en francés porque es una captura de pantalla de los bomberos de Francia, que pedían desde una unidad de control poder monitorear 3 equipos diferentes. Esse é um software que foi desenvolvido, está em francês, que foi desenvolvido para o sistema de Corpo de Bombeiros da França, que permitia monitorar 3 equipamentos diferentes. Y podemos ver gráficamente también cada molino de campo, el valor que nos está ofreciendo E podemos ver, y las alertas si están en color verde o en color amarillo, rojo. e podemos ver graficamente em cada cor, cada moinho de campo, e também podemos ver no farol como é que está a cor de cada moinho de campo. Incluso si tenemos un sistema de localización de rayos, el software permite también colocarlo y combinar los 2 sistemas, con lo cual estamos viendo la localización de los rayos, la proximidad en distancia y el valor de campo eléctrico, que nos ayudará a decidir cuándo finaliza la tormenta. E se tivermos também detector de campo elétrico, você pode também colocar esse detector dentro do software e você consegue fazer a comparação do moinho de campo elétrico com detecção do raio e fazer a comparação com os 2 sistemas. Y ya finalmente, no sé si podemos dar play al vídeo. Podemos clic on the video. Este sería cómo, de manera sencillita, se instalaría el sistema básico. Estamos vendo como é que pode fazer a instalação, então, de um sistema convencional básico. Conectaremos a tierra la estructura metálica del captador para que la electrónica funcione lo mejor posible. É importante conectar a terra para que a estrutura esteja aterrada e a eletrônica funcione do melhor jeito possível. Y luego el cable de conexiones de 8 hilos, Cabo de conexão de 8 pontas, el power a 24 voltios cabo de 24 volts y el cable puerto serie e o cabo série ao computador. para poder ver el software. Y luego las salidas de relé, sería este otro cable, E a saída dos que nos relés permitirían pues permite actuar sobre verificar una alarma luminosa. os alarmes luminosos. Y hasta aquí sería la parte de el sistema previstor de detección de tormentas. Essa parte é a parte do previstor de detecção de tormenta. Sí. Ahora me gustaría, si nos pueden poner la otra presentación, Agora vamos a uma outra apresentação para poder explicar un poco la introducción que nos hizo Clever de lo que son los sistemas de protección externa, sobre todo. e vou explicar um pouco sobre os captores e os sistemas de proteção externas. Como decía, Ingesco somos una empresa que desde 1973 Como nos falei, dedicamos a la protección a Ingesco ela se dedica à proteção desde 1973. y tenemos soluciones integrales, tanto de protección con pararrayos, con DPS y con prevención. E temos uma proteção integral com para-raios, DPS e sistemas de prevenção. También hay un pequeño índice, vamos a hacer una pequeña introducción y cuando es necesario un sistema de protección de descargas atmosféricas. Vamos fazer uma pequena introdução, falar quando é que é necessário instalar um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, En el caso de que sea necesario, qué nivel de protección hay que aplicar. qual é o nível de proteção que deve ser aplicado, Y luego las partes de una instalación que ya Clever hizo un poco de explicación, una introducción. e as partes da instalação que, assim como o Kleber falou sobre o início da sua apresentação. Entonces, en Ingesco, como digo, tenemos unos laboratorios tanto en campo real como de manera indoor. Temos, a Ingesco tem um laboratório tanto aberto em campo real, como também um laboratório fechado. Y estos laboratorios de alta tensión
São laboratórios de alta tensão. que tienen un generador de Marx para que funcione. Tem gerador de altíssima tensão e é só assim que você pode fazer o teste para que funcione. Por ejemplo, en este test es un test hasta 1.000.000 de voltios, a 1 megavolt. Esse teste, por exemplo, fazemos com 1 milhão de volts. Ese test nos sirve para calcular cuál es la ganancia de un sistema activo cuando lo comparamos con un sistema pasivo. Esse teste ele serve justamente para compararmos qual é o ganho entre o sistema ativo para um sistema passivo. Los laboratorios están acreditados por el ENAC, que es la entidad nacional de acreditación para hacer ensayos, y están acreditados bajo la norma ISO 17025. O nosso laboratório é um laboratório acreditado pela entidade nacional da Espanha e ele está em conformidade com a norma ISO 17025, que es la norma de laboratorio. 17.025, que é a norma ISO para laboratórios. Entonces, las normativas de pararrayos, de componentes de protección contra el rayo, As normas de para-raios de proteção contra raio, ya sean pararrayos activos como pararrayos pasivos, tanto para para-raios ativos como para para-raios passivos, obligan siempre a que el elemento roscado del pararrayos sea capaz de aguantar 100 kiloamperios en onda 10.350 microsegundos. fala sempre que toda a conexão do para-raio ela deve aguentar um mínimo de 100 kA em uma frequência de 10/350. También esas normas de componentes, como por ejemplo la IEC, la Internacional 62.561, en su parte 2, nos obliga a hacer estos ensayos de envejecimiento. A norma da IEC 62.561, que es una serie de 8 partes, la parte 2... A parte 2 da norma IEC 62.225. 62.561. Ok, me perdoe. Ela fala que também é obrigatório outros testes, como o teste de envelhecimento, camadas de névoa salina, atmosfera amoníaca, camada de dióxido de enxofre e camadas de umidades. Essas são testes obrigatórios pela norma. Y luego tenemos otra parte del laboratorio donde podemos hacer ensayos en las palas de las wind turbines, de las palas eólicas que tienen muchos problemas con los rayos. Aquí llegamos hasta casi 3 millones de voltios. E também fazemos os ensaios nas pás de geradores eólicos, porque ali eles sofrem muitos problemas, e isso chega a quase 3 milhões de volts através de um gerador max. No sé si me pueden dar al vídeo, este vídeo de aquí, por favor. Hay un play por aquí, en este. Ok, aquí veríamos un impacto a 100 kiloamperios, eso es lo que tendría que aguantar un pararrayos como este, que es electrónico. Y luego en este otro vídeo, que por aquí debe estar el play, aquí lo que veremos es lo que no hay que hacer nunca con el cable de bajada de un pararrayos. O que nós vamos ver é que você nunca deve fazer com um cabo da descida do para-raio. Aquí hemos hecho una curva a 360 grados, es totalmente incorrecto. Eso no hacerlo uma nunca. curva de 360 graus é um ângulo totalmente incorreto. É o que nós não devemos fazer com um cabo de para-raio. Ese es el resultado. Los compañeros de laboratorio aplican 100 kiloamperios, tenemos una corriente en un sentido y la misma en sentido opuesto, hay una fuerza de repulsión. Se você faz esse tipo de curva, quando cai uma descarga atmosférica, temos uma força em 2 centímetros e acontece a repulsão. Por eso, cuando instalemos el cabo de un pararrayos, siempre intentaremos que sea lo más recto posible o, si hemos de hacer una curva, que sea suave. Por isso que quando instalamos um cabo, uma baixada de captor de para-raio, é muito importante que ele seja o mais reto possível, faça uma curva mais suave possível. ¿Cuándo es necesario instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas? Pues en este riesgo de análisis, que creo que en la norma brasileña de 2026 también aparece, hay unos softwares que se utilizan para ello. E esses softwares... Quando é necessário você, então, instalar no para-raio, assim como na norma europeia e a norma brasileira, que é praticamente a mesma norma, com pequenas alterações, existe uma análise de risco. A IEC 62305, ela fala sobre isso, assim como a 5419 de 2026. Inicialmente, sempre começa pela análise de risco. Desculpa complementar, Ramon, mas acho que é isso que você queria falar, né? Sí, pues esa norma es la que determina, introduciéndole toda una serie de datos, si es necesario o no
instalar pararrayos. E nessa norma você vai ter que inserir então no software uma série de dados, e essa série de dados, com a análise feita pelo software, vai falar se é necessário ou não instalar o para-raio. En Ingesco, como utilizar la norma es muy complicado, lo que hemos hecho en Ingesco es un software online basado en esta norma internacional. Este sería el link para entrar directamente, calculus.ingesco.com. A Ingesco, sabendo o quão complicado é para um profissional fazer esses cálculos corretamente, criou então um software de cálculos para simplificar o cálculo da análise de risco. E esse software está no calculus.ingesco.com, que é de forma gratuita, que todas as pessoas podem utilizar. Y este software nos permite, una vez hayamos finalizado el reporte, puede ser, le hayamos puesto los datos en portugués, podemos descargarlo en inglés, en francés, en español o en portugués, y tendremos un reporte de 25 páginas gratuito. Esse software é um software que ele faz todos os cálculos, ele tem os mapas de níveis cenáuticos e todos os outros parâmetros, e você pode colocar ele em vários idiomas, inclusive no português. Entonces, uno de los parámetros que nos va a pedir el software es el número de días de tormenta, o en la última norma de lo que se hable es del número de strike grounds, de número de impactos en el suelo de rayo. Y ese número se lo pondremos en el software y con ese número nos determinará si hemos de poner o no pararrayos. A norma vai pedir dois dados, seria um número de dias de trovoada por ano da região que você está fazendo o cálculo, ou o número de contatos, o número de raios que cai por ano naquela região. En la norma brasileña de 2026, este apartado está muy bien explicado, sí, porque hay muchísimos mapas para cada región com os valores. A norma brasileira está muito bem editada e muito bem paramentada, até parabenizando quem fez a norma brasileira, porque existem um mapa colocando o nome de todas as cidades e a intensidade de descargas atmosféricas por cada região. Aquí tenemos un ejemplo con el software en el cual la solución ha sido pararrayos en nivel, se necesita pararrayos y el pararrayos ha de estar en nivel 3 de protección, se necesitan DPS en nivel 4 de protección, se necesitan sistemas manuales como mínimo de protección contra el fuego y no es necesario poner un Thunder Warning System, un detector de tormentas en este caso. Y es un edificio en el centro histórico de una ciudad, incluso podemos poner el radio de cobertura del pararrayos. Quando colocamos todos os dados no software, pedimos para calcular, ele vai nos dar esse resultado, que nós precisamos ali de um para-raio, dentro do nível 3 de proteção, precisamos colocar medidas de proteção contra a sobretensão, que está no nível 4, as medidas de proteção contra incêndio, está pedindo para que você coloque medidas manuais, e está pedindo também para que você coloque um sistema de proteção de aviso de detecção de tempestade, sim, está solicitando, e depois no mapa você consegue verificar aonde você pode colocar o seu captor, no caso, esse seria um cálculo de um PDC, e qual é a área de cobertura desse PDC. Entonces, en el caso de, este es el software de Ingesco, aquí tenemos una herramienta para dibujar el edificio, y una vez hayamos dibujado el edificio, si tenemos la geolocalización, como el software nos ha dicho que el nivel de protección es el nivel 3, pues el software ya nos da los diferentes modelos de pararrayos que podemos utilizar, todos ellos en nivel 3 de protección. Quando você coloca o software, você vai lá na geolocalização, você consegue delimitar a área da edificação a ser protegida e você vai encontrar na lateral todos os modelos de para-raio disponível, qual é a área de atuação, para que você possa selecionar e posicionar o para-raio, mostrando a área de cobertura. Puede ser que sea un edificio pequeño y con un solo pararrayos se proteja, pero podría ser que tuviéramos un edificio más grande y necesitáramos más pararrayos. Pode ser que seja um edifício pequeno e você vai ver que um só para-raio vai resolver, dando toda a cobertura. Se fosse um edifício maior, você teria como ir colocando os para-raios em cada um dos pontos. Entonces, una vez lo tengamos ya protegido, le daremos a generar mapa con Google Maps
y él nos generará ese reporte que digo que se puede descargar en PDF. Depois de tudo selecionado e apontado no mapa, você manda gerar um mapa e ele vai nos dar um repórter em PDF com todos os cálculos e toda a lista de material e tudo que você necessita para fazer a instalação. Este sería lo mismo que hemos visto antes, los diferentes sistemas para una protección integral. Isso é igual que nós vimos no começo da apresentação, diferentes sistemas para uma proteção integral. Igual, está por colores, en color azul la protección externa, en color lila los DPS y en color rojo la prevención. E como no outro, em cor azul, você vai verificar que estão os sistemas de captação, na cor roxa os sistemas de DPS e na cor vermelha os sistemas de prevenção. Y como cosa nueva que ha aparecido en la última normativa de los sistemas pasivos, es que ahora se piden contadores, tanto para los sistemas de gallola de Faraday como de pararrayos Franklin. Se recomiendan que se instalen contadores en el cable de bajada de la instalación para saber que ha habido un impacto. Sim, e como na nova edição da norma, existe uma recomendação para que você coloque o contador de descarga atmosférica, o contador de raio, sempre nas baixadas, nos sistemas de descidas. Sería este de aquí o el 9 estaría puesto aquí en el cable de bajada. Sim, Incluso como en ele. ocasiones también se recomienda en el DPS principal, el de tipo 1, que también le llaman el DPS de equipotencialidad, colocar un contador ahí para saber si el DPS trabajó. E também é recomendado que você coloque um contador de raios no DPS principal, porque como ele também é um para-raio ativo que está instalado no painel, ele também vai contar se o DPS ativou e trabalhou ou não. Y aquí veríamos las partes de una instalación de pararrayos del tipo PDC. E aqui, então, nós vemos todas as partes da instalação de um para-raio do tipo PDC. El 1 sería el terminal aéreo, igual que este que tenemos aquí, que es el 6.4, es el de mayor radio de protección. Um para-raio igual a esse é o 6.4, que dá o maior raio de proteção. Luego debajo tendremos la pieza de adaptación al mastro. Temos aí embaixo uma peça que faz adaptação ao mastro de conexão. Luego tendremos o mastro, Temos um mastro, que normalmente los utilizamos de 5 o 6 metros de altura que normalmente utilizamos de 5 ou 6 metros de altura. para superar en altura a las antenas. Tem que ser sempre maior que a altura das antenas. Entonces el 4 serán el sistema de fijación a la pared, al muro. O sistema de fixação do mastro, seja na parede ou na base, ao muro. Tendremos el conductor de bajada O condutor de descida. y luego un segundo conductor de descida que nos recomienda la normativa. E um segundo condutor de descida que nos recomenda a norma técnica. Las fijaciones, porque antes hemos visto en el vídeo el efecto dinámico. E as fixações desses condutores para que, como nós vimos no vídeo, para evitar os efeitos dinâmicos. El contador de descargas, O contador de descargas atmosféricas. el tubo de protección O tubo de proteção. y luego todo el sistema de puesta a tierra E todo o sistema de malha de aterramento. que tendrá dos funciones en el caso de los pararrayos activos. E que terá duas funções no caso dos para-raios ativos. Disipar la corriente de rayo Dissipar a corrente do raio y que funcione bien el sistema de captación. e que se funcione bem o sistema de captação. Según normativa, la resistencia deberá de ser inferior a 10 ohmios. E segundo a normativa, é importante que, de acordo com o solo, a resistência seja menor que 10 ohms. Y la recomendación para que la impedancia sea baja É uma recomendação que a impedância seja sempre muito baixa. será que el sistema sea en triángulo, en pata de galo o gallina o en un anillo alrededor del edificio. O sistema ele pode ser em aterramento, pode ser em triângulo, pata de ganso ou em anel, de acordo com a norma técnica do seu país, conforme ela determina, desde que seja de baixa impedância. Esos son los sistemas que en alta frecuencia tienen baja impedancia. Esses são os sistemas que têm se demonstrado que em alta frequência eles mostram baixa impedância. En Ingesco tenemos dos tecnologías, una tecnología mecánica y una tecnología electrónica, como puede ser esta de aquí. Na Ingesco temos dois tipos de sistemas, um sistema mecânico, eletrogeométrico, e um sistema eletrônico. Los dos funcionan de manera similar, es decir,
aprovechando el campo eléctrico en condiciones de tormenta. Os dois funcionam de modo similar, eles aproveitam o campo elétrico no início da tormenta. La diferencia es que el mecánico lo hace utilizando estas partes que están aisladas en una poliamida. A diferença do mecânico é que o mecânico ele tem uma parte que está isolada do aterramento, como essas pontas, através de um material isolante. Lo hace de una manera geométrica. Hay una parte que está conectada al suelo a potencial cero y una parte aislada que se va a poner al potencial del aire. E temos duas partes que você pode ver, uma parte que está no potencial do aterramento e uma parte que está isolada do potencial do aterramento. Y lo que va a conseguir es ionizar el aire alrededor del pararrayos. E o que vai acontecer é que o ar vai começar a ionizar ao redor do para-raio. Y el otro, igualmente aprovechando el campo eléctrico, pero con un circuito electrónico en el interior, emitirá pulsos e ionizará el aire para intentar captar la descarga. E o outro, da mesma maneira, tem um sistema eletroeletrônico dentro da cápsula que vai emitir sinais que vai ionizar a ponta do captor. La diferencia principal será que el pararrayos mecánico está libre de mantenimiento. A diferença principal é que o para-raio mecânico ele é totalmente livre de qualquer manutenção. Es capaz de aguantar corrientes de rayo de hasta 200 kiloamperios. Ele já foi testado e é capaz de aguentar correntes de raio superiores até 200 kA. Mientras que el otro está acorde a la normativa, E o outro está de acordo com a normativa, pero necesitará de un tester para verificar cuando el contador de rayos marque un impacto. Tendremos que hacer una verificación. e a diferença do eletrônico é que o eletrônico, toda vez que o contador marcar um impacto, tem que ser feito um teste através de um testador. Y en los dos casos, tanto en el mecánico como en el electrónico, llegaremos a ganancias de 60 microsegundos, que es lo que marca como máximo la normativa. E nos dois casos, teremos um ganho do líder ascendente em 60 microsegundos, tanto no eletrônico quanto no mecânico, e isso é o nível máximo que é permitido pela norma técnica. Y los dos modelos están fabricados en IC 316 clase L, que es la mejor clase de acero inoxidable para la corrosión. E os dois modelos são fabricados em aço inoxidável 316L, que é o melhor aço utilizado para áreas abertas e oxidação. En cuanto a la cobertura, tendremos el pararrayos más pequeño de 15 microsegundos hasta el más grande de 60 microsegundos. E temos os para-raios, que tem o tempo de antecipação menor, que é de 15 microsegundos, ao maior, que é de 60 microsegundos. Desde la punta del pararrayos hasta 2 metros después no habrá protección. Da ponta do para-raio, o mínimo é 2 metros depois, o mínimo é 2 metros da base para que se tenha proteção. Es decir, si hay una antena, la punta del pararrayos siempre ha de estar 2 metros arriba, encima de la punta de la antena. Se tiver uma antena ou qualquer obstáculo, é importante que a ponta do para-raio esteja sempre no mínimo 2 metros acima de qualquer ponto. Y el volumen de protección será más o menos este que vemos aquí, E o volume de proteção será muito similar ao que nós estamos vendo aqui. donde los radios de protección que ponemos en las tablas están calculados para un radio de protección cuando la H es igual a 20 metros. Cuando H es igual a 20 metros, pues estos serían los radios de protección del pararrayos. E quando você verifica, quando a altura do mastro está aproximadamente a 20 metros, então você teria abaixo uma tabela com o nível de proteção do para-raio. Y aquí podemos ver, si le dan clic al vídeo, por favor. Por aquí tenemos un vídeo, cómo se conecta el cable de cobre. Estamos vendo um vídeo de como que deve-se, então, fazer a conexão do cabo de cobre ao adaptador. El cable mínimo de cobre recomendado por la norma internacional 62.561, parte 1, es el de 50 milímetros cuadrados de sección. A norma internacional recomenda uma secção mínima do cabo de 50 milímetros quadrados. Não importa se ele é de 7 fios ou 19 fios. Esa pieza de adaptación la colocaremos dentro de un mastro. Essa é a peça de adaptação que vamos colocar dentro do mastro. Apretaremos un poquito el tornillo. Apertaremos só um pouquinho. Y ahora fijaremos el pararrayos, que sería este mismo modelo que tenemos aquí, el 6.4, que es el de mayor radio de protección.
Seria o mesmo modelo que temos aqui, 6.4, que é o maior raio de proteção. Lo fijaremos hasta el final y luego, cuando ya lo tengamos fijado, le daremos un último apriete al tornillo Vamos colocar até o final e depois Para de instalado, vamos fazer que o aperto presione geral, el eje y nunca se pueda escapar. para que fique bem fixado e não se escape. Ayer, por ejemplo, en la visita que hicimos a una minera, habían elementos de vibración Sim, que si el pararrayos está colocado en un elemento de esos que están vibrando para el movimiento de la arena, pues pudiera llegar a desenroscarse. De esa manera siempre quedará bien fijado. Fizemos uma visita no Brasil ontem em uma mineração e nessa mineração tínhamos esse captor instalado em um lugar que fazia muita vibração e com esse sistema fixado desse jeito temos a certeza de que está bem preso e não vai soltar. Entonces podemos tener sistemas pasivos de punta Franklin, gallola de Faraday con conductores de bajada en función del nivel de protección o hilos de guarda. Esos serían los sistemas pasivos que podemos tener y que en el catálogo de Ingesco están disponibles. Temos os sistemas passivos de para-raio, como ponta Franklin, galhola de Faraday ou cabos de guarda, que também são fornecidos na Espanha pela Ingesco. La diferencia sería, por ejemplo, que este edificio necesitamos de 6 puntas Franklin para protegerlo bien. No caso, a diferença é que nesse mesmo edifício que estamos mostrando, para fazer toda a proteção volumétrica, precisaremos de 6 pontas Franklin. Mientras que con un sistema de pararrayos activo o PDI o PDC, como se le quiera llamar, con uno solo, el mismo edificio estará todo protegido. Necesitaremos menos material y menos mano de obra. A diferença do para-raio passivo para para-raio ativo é que no para-raio ativo você vai colocar uma única ponta e você vai fazer a mesma proteção volumétrica e um grande ganho com menos material, entendeu? Menos mão de obra e também menor gasto de material para a natureza, sendo um produto ecológico. Incluso el impacto visual será menor porque se necesitarán menos conductores de bajada. O impacto visual também vai ser menor porque vai precisar de menos condutores e baixadas. En cuanto a los materiales, como digo, hay una norma internacional que es la 62.561 en su parte 2, donde nos dan unas tablas de todos los materiales que se pueden utilizar. E temos a norma internacional 62.521, 61, la parte 2. parte 2, que fala exatamente sobre quais são os materiais e as especificações técnicas que devemos usar. Normalmente los materiales son el cobre, el aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado. Todos esos materiales se pueden utilizar. Os materiais geralmente são cobre, alumínio, aço inoxidável, todos esses materiais podemos utilizar. Y normalmente son 50 milímetros cuadrados la sección. E normalmente a seção mínima é 50 milímetros quadrados. Podemos tener también las vías de chispas. Podemos ter também os isoladores de chispas. No sé si le podemos dar al vídeo. Aquí hay un vídeo. Tenemos un conductor de bajada del pararrayos y tenemos una estructura metálica de un aire acondicionado o una antena, por ejemplo, la podemos conectar con un spark gap, que es el éclateur de Isolamán, no sé cómo se dice en portugués, el spark gap. Spark gap seria um tiristor isolante que não vai colocar no mesmo potencial só em uma direção. É que esse produto não é utilizado no Brasil, acho que a norma excluiu esse produto no Brasil. Ok. Hay una norma internacional solo para los spark gaps. Y viene a decir eso, que la estructura metálica la podemos conectar con un cable, con el spark gap, que son 2 electrodos circuito abierto, y luego conectarlo al conductor de bajada. Y de esa manera, si un rayo impacta en la estructura, la corriente saltará el spark gap y se irá hacia tierra. Sí, perfeito. Uma curiosidade, viu, Ramon? No Brasil se conecta direto, sem spark gap. Se conecta directo. Conecta direto. Luego podemos tener también los contadores, como digo, para tanto en gallola de Faraday, para rayos Franklin, para saber si ha habido un impacto en la instalación. Y si el contador marca que ha habido un impacto, estamos obligados a hacer uma inspecção ou um mantenimento à instalação. E você vê que nós temos aqui um contador de raios. Esse contador de raios está ligado a uma descida
e se o contador de raio marcar uma contagem de raio, então a norma determina que é obrigatório então fazer uma inspeção e, se necessário, também uma manutenção. A nivel de puestas a tierra, igual. Podemos tener, como hemos dicho antes, tomas de tierra de tipo A1, en pata de ganso, en triángulo, tipo B, alrededor del edificio, o en terrenos rocosos, lo que se suele hacer es una toma de tierra de placa, es decir, hacer 1 metro cúbico, retirar ese terreno de alta resistividad y colocar una placa de cobre. E podemos ver que temos nas normas europeias alguns tipos de aterramento, o A1, que é a pata de ganso, o A2, que seriam eletrodos de aterramento, o tipo B, que seria a malha de aterramento com cabo, e temos também aterramentos por placa, que você retira 1 metro cúbico de terra, coloca a placa dentro, conectada a um cabo, e você fecha, você vai ter uma área de aterramento de 1 metro quadrado. Y de igual manera, pues hay una tabla, que es la tabla 3 de la IEC 62561 parte 2 de 2018, donde están todos los materiales. El único que no aparece es el aluminio. Aluminio es prohibido. Proibido. Você vai ver na tabela de aterramento que para cada um dos modelos de aterramento você tem então uma tabela para seguir, mas você vai verificar que não existe o alumínio no aterramento, porque assim como na IEC e na NBR 5419, o alumínio ele é proibido para o aterramento. En sistemas de puesta a tierra el aluminio No no se se puede. utiliza. Aquí tenemos un poco unas imágenes de cómo es la toma de tierra de tipo A1. E vemos também a parte de tomadas de terra, de malhas de aterramento do tipo A1. Tipo A2, que sería un triángulo, sería electrodos en los vértices del triángulo y luego la conexión entre ellos. Tipo A2, que seria um triângulo, um tipo de malha de aterramento. La toma de tierra de placa. A tomada de terra com a placa de aterramento. Terrenos rocosos, y entonces Terrenos se le rocosos. añadiría un compuesto mineral que lleva grafito o bentonita. E também nas placas de terra temos um composto mineral, tipo betonita. Bueno, DPS. Temos os DPS. Y hasta aquí E sería... sistemas de prevenção. Bueno, detección este de ya lo vimos, que tempestades. fue el previstor. Y hasta aquí sería. Ahora podríamos, si hay preguntas... Sim, ok, graças. No sé si hay preguntas o... Agora vamos à sessão de perguntas, é isso? Tem uma pergunta, só levantar a mão que a gente tem um microfone. Pedro? Vamos abrir pessoal para remoto? Pessoal que está remoto? Vocês lerem a pergunta. Pode falar perto. Fala aqui perto. Ok, la pregunta 1 es, ¿o qué diferencia la tecnología de la empresa Ingesco en relación a otros fabricantes? Ok, ¿respondes tú? Una de las principales diferencias de Ingesco es que tenemos un pararrayos que es mecánico. Hoy en día la mayoría de los fabricantes utilizan el modelo electrónico. Nuestra gran diferencia sería que tenemos un modelo mecánico y libre de mantenimiento. A grande diferença é que a Ingesco ela tem 2 modelos de para-raio. Um para-raio mecânico, que é totalmente livre de mantenimento, e um para-raio eletrônico, inclusive, que já está querendo ir embora, que está aí. Então, é a diferença entre a tecnologia da Ingesco para outros fabricantes de PDC no mundo. La segunda pregunta, ¿cuáles cuidados específicos deben ser adoptados na proteção contra surtos en sistemas fotovoltaicos? Sistema fotovoltaico. En sistemas fotovoltaicos, lo más importante es proteger el inversor. O sistema fotovoltaico, o mais importante é se proteger o inversor. Y el inversor lo tenemos que proteger tanto del lado de las placas en corriente continua, E o inversor temos que proteger tanto pelas placas de corrente contínua, através de impactos diretos, como en la parte de corriente alterna. também como na parte de corrente alternada. Hay una normativa que es la IEC 61643, la parte 32, que es específicamente para supresores en fotovoltaicas. Há uma normativa IEC que fala especificamente sobre supressores, que seriam DPS para sistemas fotovoltaicos. Sí. Pues haría que...
Sobre a diferença entre Cator, Franklin, gaiola e Faro. Ok. Franklin fala... PSC, PDA. Sí, no sé si podemos ir atrás en la presentación. Entre PDC y punta Franklin, la gran diferencia es que la punta Franklin solo nos va a dar un ángulo de protección y un ángulo pequeñito. A diferença entre a ponta Franklin e os para-raios PDCs, PDAs e ESCs é justamente o ângulo de proteção. O para-raio do tipo Franklin vai nos dar um ângulo muito pequeno de proteção, enquanto o PDC nos dá um raio maior, tipo 6.4, nos dá um raio no risco 4. ¿Cuántos metros, más o menos, Ramón? Los ángulos de protección del Franklin suelen ser 45 grados, pero 45 se debería grados. de verificar con la norma. Sí, y el PDC, por ejemplo, les O preguntan PDC en nivel 1 de protección hasta 6.4. 80 metros, en el buen nivel de protección, que es el 1, Nível 1, 80 metros. 80 metros. E o nível 4? En nivel 4 llegarías lo máximo hasta 120 metros si tenemos un edificio de 60 metros de altura. 60 metros de altura, 120 metros de raio. O nível 4 seria o para-raio 6.4, já até respondendo, inclusive, a pergunta número 5. Y en la gallola de Faraday, si quisiéramos hacer una gallola de Faraday en nivel 1 de protección, necesitaríamos a nivel de la cubierta hacer retículas de cable de 5 metros por 5 metros, 5 metros por 5 metros y conductores de bajada cada 10 metros. Se você for fazer no nível 1, para fazer, por exemplo, a parte do Franklin, você teria que fazer quadriculados de 5 por 5 e baixadas a cada 5 metros. A cada 10 metros. El nombre del software que tenemos en Ingesco es calculus.ingesco.com. Está puesto en nuestra web. Es un software online, no se descarga, sino que funciona online. Y el link de acceso es calculus.ingesco.com. Y ahí entran directo, se registran e lo podem utilizar. Você pode entrar no site www.ingesco.com.br. Já temos um site no Brasil, ingesco.com.br. Dentro do site da ingesco.com.br, você vai encontrar o acesso ao software Calculus. De igual manera, para la persona que solicita el radio de protección de un pararrayos 6.4, que sería este de aquí, como digo, el mayor son 80 metros, pero le recomiendo que visite la web de Ingesco, donde se puede descargar la ficha técnica y ahí tendrá toda a informação. O raio dele, então, é no nível 1, 80 metros, e você pode, então, entrar no site da ingesco.com.br e você pode baixar a ficha técnica e você vai conseguir ver como é que está toda a planilha de cálculo. Y si no, pues también por aquí al final está nuestro correo. Para cosas técnicas nos pueden consultar en el correo de export@ingesco.com y temas comerciales, pues con Clever do Grupo Elétrica. Qualquer coisa pode entrar no site do Grupo Elétrica.br, também temos todas as informações sobre os captores e o PreviStorm também no nosso site. Gostaria de fazer a dinâmica do captor? Eu acredito que não está ligado, né? Ah, não está ligado, nós não ligamos, não consegui mostrar. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Ahora pasamos a... Alguém aqui? Alguma pergunta ou tranquilo? No sé si hay alguna pregunta por aquí. Perfeito. Pues Então, obrigado por su tiempo a todo el mundo. queria agradecer primeiramente o Ramon, veio lá da Espanha, de longe, né? Trazer um pouco mais de conhecimento. Ele que é especialista nessa área de para-raio, então trouxe um pouco mais de conhecimento para os profissionais técnicos, todos que estão acompanhando. Obrigado também, Kleber, representando o Grupo Elétrica aqui, trazendo também bastante conhecimento pessoal, coisas que a gente nem sabia também que existia, né? Tecnologias que estão surgindo no mercado. E essa proposta, eu falo em nome do CRT, tá? Em nome da diretoria executiva. Obrigado. E agradeço todo mundo também que está até agora, né? Acompanhando a gente, ficaram até o final. Pessoal bem interativo, perguntaram bastante. Isso é muito bacana, né? Siga nossas redes sociais também, o CRT São Paulo, né? Temos o Instagram, temos o site também, que nós colocamos nossas notícias, várias informações interessantes para você, profissional técnico, estar se atualizando cada vez mais e ganhando mercado aí fora, tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E até a próxima capacitação. Tchau, tchau.